professora Carmen Rial é doutora em Antropologia e Sociologia pela Universidade de Paris-Sorbonne, mestre em Antropologia pela Universidade de Paris-Sorbonne e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no programa de pós-graduação em Antropologia Social e no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, os quais coordenou. Tem publicações na área de Antropologia Urbana, principalmente nos seguintes temas: Antropologia Visual, Antropologia da Alimentação, Globalização Cultural, Estudos de Mídia e Antropologia do Esporte. Coordena o Núcleo de Antropologia Audiovisual e Estudos da Imagem, NAVE, e o Grupo de Antropologia Urbana e Marítima, além de integrar o Instituto de Estudos de Gênero, IEG. É um grande prazer estar aqui na SPM, que algumas alunas já tinham me falado, principalmente a Sandra Rubia, que fez um trabalho sobre celulares, mas eu não conhecia ainda, e foi um grande aprendizado, realmente, esse encontro, ouvir os colegas que me antecederam, e é uma alegria grande reencontrar antigos alunos, hoje colegas, como é o caso da Bebel Orofino, colegas como a Rose. Então, realmente, professora, obrigado pelo convite. E quem fala depois tem algumas vantagens, né? E eu tenho uma ampla vantagem, que é de falar no segundo dia e depois de um paper brilhante, como foi o que a Ana nos apresentou aqui, porque muitos dos conceitos que eu precisaria definir foram feitos, e melhor, por ela, né? Então, eu posso ficar nas historinhas que os antropólogos gostam de contar nesse nosso simpósio. Na verdade, um verdadeiro simpósio, porque, se a gente for olhar a etimologia da palavra, né, simpósio na Grécia era um festim, um banquete, e, na segunda parte, as pessoas conversavam alguma coisa, faziam jogos e filosofavam. E eu acho que é um pouco assim, né, graças aos nossos fartos e de boa qualidade coffee breaks. Então, eu quero falar sobre os antipubs franceses e mostrar, talvez, um PowerPoint modesto, nada comparável com o que o nosso colega Roberto aqui apresentou ontem, realmente bastante modesto. Mas, antes, eu queria fazer um pequeno preâmbulo, falando de outras pesquisas que eu fiz e que tiveram alguma coisa a ver com o consumo aqui, né? Na verdade, as coisas começaram bem nos anos 70, e as pessoas que me antecederam já definiram que esse não era um momento muito propício para se estudar consumo na antropologia no Brasil. Eu era aluno do Ruben Oliven, que é um antropólogo que dizia que a antropologia estudava o marginal, então ele permitia uma certa abertura maior em relação aos temas que nós estudávamos. Mas a formação era realmente o marxista, era o que a gente lia, era o Capital, em 8 seminários distribuídos no curso de Ciências Sociais. Mas minhas colegas da época puderam também trabalhar com questões que tinham a ver com o consumo, né? A Undina Fachel Leal, por exemplo, escreveu a novela, a recepção na novela das 8, a leitura social da novela das 8, a Cornélia Ecker trabalhou com consumo entre mineiros, sempre tinha um capítulo reservado ao consumo. E eu fiz um trabalhinho, uma monografia para o Ruben, sobre samambaias, né, uma planta decorativa, porque, talvez inspirado, porque na casa dos meus pais tinham samambaias, eles moravam numa cobertura, e do teto pendiam longas samambaias, e a gente almoçava, jantava embaixo daquelas plantas, e eu sempre ficava mirando para não sentar, porque eu tinha medo que caísse, embora, né, eles garantissem que não, que era muito firme. E eu via que as pessoas que visitavam eles faziam muita referência às plantas, e comecei a notar que o tamanho das samambaias era uma medida entre aquela classe média um pouco mais intelectualizada, que demonstrava status e prestígio através das samambaias. Para que o trabalho tivesse alguma legitimidade, claro que eu fui estudar também o extrativismo, a produção das samambaias, coisa e tal, mas era basicamente a ideia de se estudar o consumo sem as referências do Veblen,
do Simmel, porque não eram lidos, partindo do Marx, valor de uso, necessidades humanas, valor de troca, né? Mas já agregando o Baudrillard, que eu não sei porquê, caiu nas nossas mãos naquela época, então foi bastante interessante pensar enquanto valor signo e prestígio entre aquele grupo de classe média ali, né? O Bourdieu não tinha ainda escrito A Distinção Social, porque é um livro que aparece em 79 na França. Na verdade, é uma pesquisa de 67, 68, mas que só é publicada em 79. Então, não ajudou em nada. Teria sido bom, porque acho que as ideias de capital cultural, capital econômico, origem social, poderiam ter sido bem interessantes para esse trabalho. Mas era digamos, era um consumo que estava no contrapé do que a gente podia imaginar como a visão do mundo para camadas médias em Porto Alegre e camadas altas, porque nós, nos anos 70, nós vivíamos o milagre brasileiro, o que era central era o automóvel, era o cimento, nós construíamos muros para separar a cidade do rio, para ninguém ver o rio. Quer dizer, a natureza não era realmente um grande valor. E as samambaias apareciam assim como algo para contestar toda essa cosmologia assim, dessas camadas médias. O Bourdieu, que eu não usei nesse trabalho, ele me foi muito útil numa outra pesquisa, aí já que virou a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o consumo em camadas populares em Florianópolis. Eu estava chegando em Florianópolis para dar aula na UFSC, nos anos 80, início dos anos 80, e me defrontando, saindo de uma cidade grande, que era Porto Alegre, tendo morado em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, e me deparando com vizinhos que para mim eram inéditos, porque eram agricultores, pescadores, descendentes de açorianos. Fui morar na Lagoa da Conceição, que talvez alguns conheçam, um bairro bastante turístico, e lá tinham condomínios residenciais, né, da elite da cidade, mas tinham esses agricultores, pescadores, e eu comecei a visitar essas casas e me interessar pela forma como eles decoravam essa residência. Então, eu busquei entender as práticas de consumo dessa população, especialmente a decoração dessas casas, e aí o Bourdieu foi bastante útil. Eu parto dele, na verdade, no início da tese, a definição de gosto que está ali é a de Bourdieu, né? A ideia de que a cada nível social o que é necessidade, por nível acima passa a ser um consumo não necessário, né? A ideia de consumo de luxo, consumo de necessidade, que está na definição dele, né? Quer dizer, mas, à medida que o texto vai avançando, cada vez mais eu me afasto do Bourdieu e tento mostrar exatamente o contrário, que as camadas populares são capazes, sim, de gostos que não têm a ver com a necessidade. Não sei se vocês lembram do texto dele, mas ele vai dizer, por exemplo, que, enfim, as camadas mais altas da sociedade gostam de caviar e as mais baixas de feijoada, porque, enfim, feijoada dá força para a força de trabalho, e que é algo que aparece bem esquematizado naquele questionário que ele faz, mas que precisava ser discutido. Aliás, a alimentação é uma área de consumo que é um pouco exceção, né, no Brasil e na antropologia. Desde o início da antropologia, a alimentação, sim, foi estudada, né? A gente pega lá os ingleses, lá o Fraser, com o Ramo Dourado, sempre tem um capítulo nesses estudos que se fazia numa antropologia mais clássica sobre alimentação. É verdade que é só com uma aluna do Malinowski, Audrey Richard, que vai estudar na Rodésia, que aparece um livro inteiro sobre alimentação. Mas isso, digamos, era um consumo legítimo de se estudar, era a alimentação. E no Brasil também foi assim, né? O texto, que nunca foi publicado, aliás, mas que é muito bom, é o relatório sobre hábitos alimentares em grupos populares de baixa renda, que sai em 1977, assinado pelo Wortmann, pelo Otávio Velho,
pelo Maués, no norte, mas que inclui vários antropólogos, foi um estudo feito sobre alimentação em camadas baixas no Brasil inteiro. Então, existia essa exceção, assim, né, o consumo alimentar. Mas não foi isso que me interessou entre esse grupo de descendentes de açorianos, como os intelectuais gostam de se referir a eles, embora essa não seja uma autoidentidade. Eu estava mais interessada mesmo era nas lógicas de consumo da população e em 3 gerações, e na estruturação do espaço doméstico e na transformação desse espaço doméstico através desse consumo que ingressava na cidade. E eu me interessei essencialmente por uma atividade das mulheres, que era a decoração, da 2ª geração, porque na 1ª geração elas eram agricultoras, ninguém não tinha tempo para pensar em banalidades, e elas estavam... na 2ª geração, elas se afastam dessa atividade mais pesada, começam a reconstruir uma subjetividade afastada também desse corpo tão necessário para a agricultura, né, sadio, forte, e passam a eleger como objetos aqueles objetos mais frágeis, a feminilizar a casa, né? Elas passam a vestir as geladeiras, os eletrodomésticos, a decorar com bibelôs, as prateleiras, objetos pequenos, frágeis. Então, eu procurei ver, assim, no antepé de uma lógica mais budiana, quais eram realmente os valores e as lógicas de consumo nas escolhas. Cheguei a alguns, né? Esse belo frágil, do qual eu já falei, que tem a ver com essa mulher. Um belo atemporal, que aparecia muito nas fotografias, nas imagens das casas. Atemporal porque, ao contrário das nossas fotografias instantâneas, elas não buscavam analogia, né, no sentido que o Berger usa, mas buscavam exatamente eliminar qualquer marca de identidade pessoal, e isso era feito através não elas, claro, os fotógrafos que faziam essas imagens, aqueles fotógrafos itinerantes, que, aliás, eu sempre sonhei que batessem na minha porta, porque eu queria muito fazer uma fotografia assim para pôr na minha casa, mas eles escolhiam as casas onde iam e nunca apareceram, e são cada vez mais raros esses fotógrafos, né? Eles retocavam as fotografias. Então, qualquer marca mais de identidade pessoal era eliminada. E o que estava se representando ali era realmente uma pessoa, sua condição social, era o rapaz, mas o rapaz enquanto militar, era o casal no momento do casamento, né, nesse tipo de ritual. Cheguei também a uma ideia de belo moderno, né? O que era moderno, e para nós talvez fosse funcional, ali adquiria uma condição estética. Então, a gente tinha nas salas, às vezes, fogões, geladeiras, eletrodomésticos em geral, porque eles tinham outra cozinha, que era o rancho, que era onde eles realmente cozinhavam. E alguns desses objetos ou iam para a sala ou iam para a cozinha, de mostrar que dependendo da geração. E esse belo moderno, às vezes, apresentavam coisas muito curiosas. Por exemplo, lâmpadas quebradas, né, que para nós teria como destino o lixo, se tornavam vasos de onde saíam flores, né, de plástico, claro, porque... e aí é uma das minhas conclusões sobre essa lógica, né, o belo vinha de longe. Ele nunca era o que eles mesmos poderiam produzir. E essa não é uma lógica só dessa camada popular, para nós também, né? Eu, na minha casa, às vezes, coloco na parede uma flecha indígena, né? Eu acho que, se um indígena entrar ali, ele vai achar muito curioso ter uma flecha na parede, ou um recipiente que serviria para cozinhar, né? Eu coloco, às vezes, como, sei lá, decoração, né? Então, a renda que essas mulheres faziam, ela era vendida para os turistas, mas na sua casa, em cima da sua mesa, estava uma renda industrializada que elas compravam em Blumenau. Então, nunca eram as conchas
da praia. Isso não enfeitava a minha casa, mas a delas não. Então, essa ideia de que o belo vinha de longe foi uma dessas conclusões a respeito desses objetos que não eram definidos jamais pela sua função, como diz o Baudrillard, mas tem um sentido que supera esse do valor de uso, né? Ele é belo, inútil, mas sublime. Eu também estudei quem eram os vetores de mudança nessas práticas de consumo, e apareceu muito fortemente as mulheres e as crianças. As mulheres, e, aliás, isso concorda com uma outra pesquisa que a Undina fez entre os gaúchos, lá no Pampa, os verdadeiros gaúchos, onde ela também mostrou que as mulheres aqui eram responsáveis pelas compras, que tinham toda uma relação com a cultura, né, entre aspas, a cultura moderna, e não os homens, como a gente poderia inicialmente pensar pelo papel de autoridade que eles detinham na família. Isso acontecia nessa segunda geração, onde as mulheres passam a trabalhar, às vezes, como faxineiras nas casas do pessoal de fora. Então, elas aprendiam certos hábitos de consumo e introduziam nas suas casas. E as crianças, muito fortemente. Iogurte, nessa época, início dos anos 80, né, passa a ser consumido, era algo que não combinava com o gosto alimentar desse pessoal. E até mesmo era novo até mesmo para a classe média, né? Achocolatados, frangos resfriados, né? Não os frangos que eles tinham no quintal, mas as crianças queriam aqueles que vinham numa caixinha embalados. Então, essa foi uma outra das conclusões. Quem são os vetores dessa mudança? Bom, como eu estava realmente bastante fascinada com o fato de morar em Florianópolis e estava querendo fazer o doutorado na França e precisava fazer um projeto de pesquisa, eu resolvi fazer um projeto de pesquisa que também envolvia consumo e estilo de vida. Mas aí eu me voltei para um grupo do qual eu fazia parte, que eram desses jovens professores que tinham ingressado na universidade, que estavam construindo casas e que tinham que fazer, portanto, escolhas na construção dessas casas. E na estruturação todo do espaço doméstico. É um momento de se sai da casa dos pais, se vai construir uma casa do zero, né? Não era alugar um apartamento. E como é que esses jovens fazem? Eles escolhem como modelo a autoconstrução, que inspiravam muito eles um livro lá da Califórnia, né, das casas californianas. Então, o estilo de vida, na época, eles usavam muito a palavra ecológico. O sustentável não existia ainda como conceito. Mas é mais ou menos isso. É morar no meio do mato, utilizando